Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Vitor aqui. E agora nós vamos iniciar uma série de vídeos, uma série de aulas com a resolução dos exercícios que apareceram na prova do Centro Universitário Campo Real, do segundo processo seletivo de 2022. Vocês verão comigo a resolução dos exercícios de física e com os demais professores vocês terão toda a resolução da prova. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos caprichar, vamos estudar aí os exercícios que apareceram. O primeiro exercício de física, aqui que vamos começar entre o 19 e até o 24, vai falar um pouquinho para nós sobre as condições de cinemática, sobre os conhecimentos envolvendo velocidade, aceleração, posição e aí análise de dois aviões. Então vem comigo, vamos iniciar a leitura. Esse aqui é um dos exercícios mais trabalhosos de toda a prova, porque vai envolver várias equações, mas vocês vão ver que não é nada complicado. Vocês têm condições de resolver esse exercício tranquilamente. Beleza? Começando então. Um avião 1 está pousando e toca o solo com velocidade horizontal de 252 km por hora. Esse primeiro avião aqui. No mesmo instante em que é avisado de que existe outro avião, o 2, parado na pista a 840 metros à frente. Esse aqui com velocidade zero, está parado. O avião 1 é obrigado a arremeter. E o que é arremeter? Desistir da aterrissagem e subir novamente. Sendo que, nesse procedimento, ele percorre 2 segundos em solo até que começa a subir com uma aceleração vertical de 3 metros por segundo ao quadrado para cima. Suponha que o avião 1 mantenha sua velocidade horizontal constante. Considerando os aviões com partículas, a que altura o avião 1 passa verticalmente acima do ponto onde o avião 2 está parado. Então, gente, algo muito importante na resolução desse exercício é o seguinte. O avião 1 é obrigado a arremeter, e aí, sendo que nesse procedimento ele percorre 2 segundos em solo até que começa a subir com uma aceleração vertical de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, até ele chegar nesse ponto aqui, pessoal, ele não começou o seu movimento. E isso faz bastante diferença na hora que você está resolvendo. Se você considera que desde o início ele está subindo, aí dá uma resposta diferente. Então é bem importante se atentar a esses detalhes. Então, para resolver o exercício, vamos trazer todas essas informações para o próximo slide. Primeiro, a distância de separação é 840 metros. Só que nesses 840 metros, sabemos que o avião 1 vai percorrer mais 2 segundos até começar a voar novamente, até sair do solo novamente. Então, no intervalo de tempo de 2 segundos, a pergunta é, qual que é o primeiro deslocamento? Que eu vou chamar de ΔS1 nesse intervalo. Vamos ver. Eu sei que o avião 1 está pousando, né, e toca o solo com velocidade horizontal de 252 km por hora. Então, gente, 252 km por hora é sua velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx. Ok, só que nós sabemos que não dá para trabalhar com quilômetros por hora, nós precisamos fazer essa transformação em metros por segundo. Então, se você faz a divisão por 3,6, isso aqui vai dar 70 metros por segundo. Então, cada segundo, o avião está percorrendo 70 metros. Logo, em 2 segundos, aí se você fizer a continha, que o deslocamento 1 é a velocidade horizontal vezes o primeiro intervalo de tempo, que eu posso chamar de um ΔT1, isso aqui vai ser os próprios valores de 70 metros por segundo, multiplicado, então, por 2. 140 metros. E o que esses 140 metros está falando para nós, gente? Vamos voltar aqui. Que essa distância é de 140 metros. E isso vai fazer uma diferença enorme, porque 840 é essa distância inicial entre os aviões. Mas a partir do momento onde ele começa a perder o contato com o solo, a gente tem um certo valor de distância, uma certa distância de separação entre os aviões. E aí, para descobrir essa distância, eu sei que todo o trecho é 840. O pedacinho inicial é 140, então 840 menos 140, eu sei que ainda falta 700 metros na horizontal para encontrar o avião 2. Então é esse o valor que a gente vai concentrar agora, beleza? Então veja, o exercício quer saber justamente
quanto vale esse ΔH? Quanto vale essa distância vertical? Como que eu posso calcular distância vertical quando eu tenho um movimento acelerado? Veja que o avião tem uma aceleração vertical para cima de 3 metros por segundo ao quadrado. Então aqui já é aceleração vertical total. Eu não preciso me preocupar com a aceleração da gravidade. O exercício dá aqui os 3 metros por segundo. Então, o deslocamento horizontal, pessoal, eu posso utilizar a equação do sorvetão na horizontal ou na vertical. Em particular, na vertical, eu vou ter isso aqui, ó. ΔY vai ser igual a V0y vezes t mais meio da aceleração em y vezes t ao quadrado. Mas veja que na hora que o avião começa a subir, ele tem somente aquela velocidade horizontal. E essa velocidade horizontal é constante conforme o enunciado está falando. Então não tem uma velocidade inicial para cima, ele está somente indo para a direita. Então eu posso considerar isso aqui como zero, justamente porque a velocidade inicial vertical é zero. Logo, o que sobra para mim, gente, é isso aqui, ó. Esse deslocamento ΔY, que aqui o exercício está chamando de ΔH, é justamente o meio da aceleração y vezes t ao quadrado. Beleza? Vamos trazer isso para o slide seguinte. ΔH vai ser meio da aceleração y vezes t ao quadrado. E aqui nós sabemos que o AY é de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E a informação que está faltando para que nós possamos descobrir o valor do H é justamente o tempo. E como a gente vai descobrir esse tempo? A partir da velocidade horizontal. Lembrando, os movimentos horizontais e verticais são independentes. Então, se eu descobrir o tempo para o movimento horizontal, eu sei que a velocidade horizontal é diferente da velocidade vertical, a aceleração vertical só influencia no movimento vertical. Então, daí, se eu descubro o tempo num, eu posso utilizar no outro. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Sabemos que a velocidade horizontal permanece constante e o valor dessa velocidade é de 70 metros por segundo. Então, aqui dá até para fazer de cabeça, né? Horizontalmente, ele vai percorrer uma distância de 700 metros, sua velocidade é de 70 metros por segundo, então vai ser necessário 10 segundos para percorrer essa distância, ok? Dá até para a gente fazer uma continha. Sabemos que velocidade horizontal é igual ao deslocamento horizontal, que eu vou chamar de ΔS2, dividido pelo tempo 2. Se eu quero descobrir o tempo 2, que é justamente aquele tempo que está em cima, vamos até chamar ele de t. Ora, eu tenho que o t é igual a ΔS2 dividido pela velocidade x. Ou seja, 700 metros dividido por 70. Então, aqui simplifica. 70 dividido por 7 vai ser 10 segundos. Beleza, pessoal? E com esse valor, aí nós conseguimos descobrir o ΔH. Vamos lá? ΔH vai ser meio vezes 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, 100 dividido por 2, 50. 50 vezes 3, nós temos 150 metros. Fechou, pessoal? Resposta certa, letra C. Então, veja, esse exercício você precisava analisar 2 momentos. O primeiro momento, até que o avião comece a perder o contato com o solo, e o segundo momento em que você mistura aí a parte do horizontal para descobrir o tempo, e aí, com esse tempo, você joga no movimento vertical, na equação para a posição vertical, e descobre esse deslocamento, o ΔH. Beleza, pessoal? Está aí a resolução para vocês darem uma olhadinha. E vamos para o próximo exercício, então, exercício 20. Agora a gente vai falar um pouquinho de calorimetria. Vem comigo. No interior de um calorímetro, são colocados 200 gramas de água em um resistor que fica totalmente submerso na água. Então, vamos fazer esse desenho? Colocar um copinho aqui. Então, vamos ter a água e aí um certo resistor, tá? Que vai ser conectado a uma pilha, a uma bateria, a uma fonte de maneira geral. Ele fica totalmente submerso na água. Admita que a temperatura da água antes de ser ligado, o resistor era de 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. O resistor fica ligado por 4 minutos. Então, o intervalo de tempo, com T minúsculo, agora 4 min. E
E após ser desligado, a temperatura final de equilíbrio da água em graus Celsius é. Eu quero saber justamente a temperatura final. E aí nós temos a potência do resistor, que vale 42 watts. O calor específico da água, cuidado que aqui já está em joule por grama grau Celsius, não está em caloria por grama grau Celsius. O Czinho vai ser 4,2 joule por grama grau Celsius. E aí a gente vai desprezar a capacidade do calorímetro, a capacidade térmica. O que isso significa? Que todo o calor que está sendo produzido, dissipado através do efeito Joule no resistor é fornecido à água. Beleza? Então essas aí as considerações para fazer. Bom, calor é energia. Então quais são as equações que envolvem energia para o aquecimento da água? Veja que aqui não tem mudança de fase, só tem aquecimento. Então nós temos para o aquecimento da água a equação do Q mais CT. Mas cuidado, o ΔT é um delta com T maiúsculo de temperatura, um delta Tzão. E o Q aqui, gente, é energia. Ou seja, eu posso falar que o Q é justamente o E de energia. Tá, de um lado eu sei disso, essa equação que vai me dar o aquecimento da água, mas qual que é a equação que eu consigo descobrir a energia dissipada pelo resistor? Bom, nós sabemos a potência dissipada por um resistor, que é dado pela equação do π. Mas veja que aqui o exercício não fala nada de corrente, não fala nada sobre a tensão, diferença de potencial, ela já fala direto a potência dissipada do resistor, 42 watts. Então isso aqui não vai ser nem necessário. Apesar de estar certo, não precisamos usar aqui. Tá bom, agora qual a equação para energia e a sua relação com potência? Ora, nós podemos utilizar a equação do empate. E agora, no empate, o ΔT é minúsculo, pois nós estamos trabalhando com o tempo. Então veja, como nesse caso, todo o calor fornecido à água é o calor que está sendo dissipado pelo resistor, Q igual a E. Então eu vou juntar essa equação com essa equação aqui. O que nós vamos ter, então? Fazendo aqui. M vezes C vezes delta T maiúsculo é igual a P vezes delta T minúsculo. Atenção às unidades, pessoal. Quando nós formos substituir os valores, temos que certificar se as unidades estão coerentes com o sistema internacional. Veja que potência está em watts, beleza. Só que o tempo está em minutos. Então, eu preciso fazer a transformação para segundos. E a gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos, então 4 minutos são 4 vezes 60 segundos. Isso aqui vai dar 240 segundos. Ok? Então, esse é o tempo que nós vamos utilizar. A equação do π não vai ser usada aqui, podemos tirar. O nosso objetivo é descobrir a temperatura final, mas nós temos a temperatura inicial. Então, se eu descobrir o ΔT maiúsculo, já resolvo o problema. Vamos atrás desse ΔT maiúsculo. Então, fazendo aqui, ΔT maiúsculo vai ser igual a potência vezes ΔT minúsculo, que é o tempo, e o MC eu vou passar dividindo. E agora sim, gente, eu posso substituir os valores. Veja que a massa está em gramas, só que o calor específico é joule por grama grau Celsius. Então, como é joule por grama, eu posso jogar direto ali os valores, sem fazer a mudança para quilos. Vamos até trabalhar com as unidades para vocês verem como isso aqui funciona. Então, ΔT, 42 watts vezes 240 segundos, dividido pela massa, que é 200 gramas, e aí o calor específico vai ser 4,2 joules por grama grau Celsius. Ok, gente? Daí, nesse caso, notem que simplifico grama com grama e aparece somente watt, segundo, joule e grau Celsius. Só que aqui não precisa mudar para Kelvin, porque justamente estou trabalhando com variação da temperatura. E a variação da temperatura em Celsius é justamente a mesma variação em Kelvin. Beleza? Então, faça a continha e vou encontrar a resposta final em Celsius, conforme aparece aí na telinha para vocês. E aí, gente, se a gente faz agora as simplificações, primeiro, notem que aqui eu tenho 42, aqui eu tenho 4,2. Então, 42 dividido por 4,2. Isso aqui vai dar 10. Vezes 240 dividido por 200. Aqui eu posso cortar esses dois zeros do denominador e colocar uma vírgula aqui, ó. Que é como se eu dividisse em cima e embaixo por 100. Então, vai ser
10 vezes 2,4 dividido por 2. Por que eu fiz isso? Porque agora fica mais fácil, né? 10 dividido por 2, isso unindo, temos 5 vezes 2,4. E 5 vezes 2,4, pessoal, é justamente 12 graus Celsius. Ah, professor, não tem a resposta a 12 graus Celsius. Que bom que não tem, porque não seria a resposta correta. 12 graus Celsius, gente, é a variação da temperatura. Então, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Sabemos que teve uma variação aqui de 12 graus Celsius. Então, a temperatura final é 20 mais 12. Vai ser 32 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então, para terminar, temperatura final é igual a inicial mais a variação. Ou seja, 20 mais 12. Isso aqui vai ser igual a 32 graus Celsius. Resposta certa, letra D. E com isso, terminamos mais a resolução desse exercício. Beleza? Vamos para o próximo. Agora o exercício 21. Saca só. O ouvido humano é capaz de detectar 2 sons distintos que estejam separados por 0,1 segundo. Considere que a velocidade do som na água é de 1.480 metros por segundo, bem maior que no ar, né? Admitindo-se que o mergulhador está no fundo do mar e em frente a um paredão de rocha, calcule a distância mínima que esse mergulhador deve estar do paredão para que consiga ouvir o eco de um ruído sonoro produzido por ele mesmo. Então, pessoal, imagina aqui um nadador, um mergulhador, que tem aí o certo equipamento de mergulho, e que está tudo representado através desse bonequinho, e aqui o paredão. E tudo isso está debaixo da água. Então, pessoal, nós consideramos que a velocidade do som aqui na água é constante e tem o valor de 1.480 metros por segundo. Beleza? E veja, se ele emitir um som, vamos supor que esse som esteja nessas condições aqui, ó, seja justamente o limite. Se ele estiver muito pertinho ali da parede, o som vai bater na parede e voltar para ele antes de 0,1 segundos. Mas agora vamos supor que esteja bem nesse limite. O som bata na parede e volta para ele exatamente nesse tempo. Como a velocidade é constante, isso significa que essa distância, que eu posso chamar aqui de um ΔS, o tempo para que o som emitido pelo mergulhador chegue até a esse paredão é justamente metade do tempo total, que vai ser 0,1 dividido por 2, que vai dar 0,05 segundos. Por quê? Porque daí o som sai do mergulhador e chega até a parede nesse tempo e volta no dobro do tempo. Então ele vai ser refletido. E aí você tem o tempo total de 0,1 segundos. Ok? Show de bola. Então aí a gente tem o tempo, temos a velocidade e temos a distância. Então veja, só tem que tomar cuidado para fazer essa consideração do tempo, porque o som vai e volta. Logo, se eu quero descobrir a distância, ΔS, eu preciso considerar a velocidade vezes o tempo. Lembrando que velocidade é igual a distância sobre tempo, e a distância é velocidade vezes tempo. Beleza? Então vai ser 1.480 vezes 0,05. Então aqui eu posso pegar a vírgula e arrastar ela 2 casas para a direita, e aqui eu desconto do 14,8 2 casas. Então isso aqui, gente, é a mesma coisa que, né, do 1.480, se você pegar a vírgula e arrastar 2 casas para a esquerda, você tem 14,8 vezes 5, beleza? E fazendo essa continha, do 14,8 vezes 5 vai dar exatamente, então, os 74 metros. Beleza, gente? Resposta certa, letra E, conforme aparece na telinha para vocês. Então, sumindo aqui para vocês darem uma resolução, uma olhada na resolução do exercício. E agora, pessoal, vamos para o exercício 22. Um móvel de massa 5 kg parte do repouso e se move em linha reta. O gráfico da velocidade em função do tempo é mostrado a seguir. Então tem aqui a velocidade variando de 0 até 12, na verdade o valor máximo aqui é 10 metros por segundo, e o tempo analisado vai de 0 até 7 segundos. Considerando as informações apresentadas, o impulso dado
ao móvel entre os instantes 3 a 7 segundos é... Gente, quais são as equações que eu posso utilizar para um impulso? Impulso eu posso considerar como sendo a força aplicada sobre o corpo vezes o intervalo de tempo em que essa força foi aplicada, né? Aí nós temos um impulso médio. Só que aqui eu não tenho nenhuma informação sobre força e sobre tempo. Qual a outra informação que eu posso utilizar? Que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, ΔQ. E como que eu calculo a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Tenho massa? Tenho. Tenho a velocidade? Tenho. É só olhar o gráfico, tá bom? Então, se eu quero saber a variação da quantidade de movimento e a massa em todo instante permanece 5 kg, bom, então a massa vai ser constante, basta eu pegar a variação da velocidade. Beleza? Quem é constante eu deixo ali e multiplico pelo valor do que está variando. Então, eu quero analisar entre os instantes 3 a 7 segundos. Bom, então ΔQ vai ser massa que multiplica o ΔV, que é a velocidade final, menos velocidade inicial. Então, ΔQ vai ser a massa, que eu já coloco 5 no sistema internacional. Velocidade final, no instante 7 segundos, pessoal, temos uma velocidade de 10 metros por segundo. Velocidade inicial, que é para o instante 3 segundos, nós temos aqui uma velocidade de 4 metros por segundo. Show de bola? Então, se você faz essa continha, você chega em 5. 10 menos 4 é 6. 5 vezes 6 vai ser 30. 30 newton vezes segundo. Ou quilograma vezes metro por segundo. Ok? Resposta certa, a letra C. Veja que é um exercício onde o que era essencial, lembrar que o impulso é igual à variação na quantidade de movimento, lembrar que a quantidade de movimento é dada pela equação do M vezes V, e aí tirar todas as informações necessárias do gráfico e do enunciado aqui, falando que a massa é 5 kg. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. 23. O telescópio espacial James Webb, lançado pela NASA com a intenção de substituir a função do telescópio espacial Hubble, possui uma resolução muito melhor e que permite imagens mais nítidas do espaço. O espelho primário do TEJW tem um diâmetro maior que o do Hubble, consistindo de 18 placas de espelho hexagonais. Considere a distância focal do espelho TEJW igual a 130 metros. Então, nós temos o foco de 130. Admita que o espelho primário do TEJW é esférico, côncavo, e que um objeto pontual é colocado sobre o eixo do espelho a uma distância de 150 metros do vértice. Então, o espelho, gente, é esférico côncavo. Nós temos a seguinte situação. Aqui tem um espelho côncavo, o eixo, e nós temos então que o objeto pontual colocado sobre o eixo do espelho é uma distância de 150 metros do vértice. Então vamos considerar esse objeto aqui a uma distância de 150 metros. E a distância do objeto ao espelho nós chamamos de P. E aí o foco está quase ali, né? Está mais ou menos aqui. Marcar o foco. Sabemos que o foco é de 130 metros. E a pergunta é a distância da imagem desse objeto ao vértice do espelho. Então, queremos saber o P'. Esse é o cenário do exercício, pessoal, para vocês darem uma olhadinha aí na tela. Então, qual que é a equação que nós utilizamos nesse cenário, pessoal? Temos foco, temos o P e queremos o P'. Nós utilizamos a famosa equação do 1 sobre F igual a 1 sobre P, 1 sobre P', dada aí pela lei de Gauss. Nós queremos saber o P'. Então, eu sei que 1 sobre P' é igual a 1 sobre o foco. A única coisa que eu mudei o lado, vou pegar 1 sobre o P e vou passar subtraindo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre o foco menos 1 sobre P. E aí, gente, eu posso melhorar isso aqui, tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou ter um P menos F, que
multiplica aqui embaixo dividido pelo produto do F vezes P. Só que veja, 1 sobre P' é igual a P menos F, que multiplica F vezes P. Então, eu quero o inverso disso, né? Logo, eu tenho que F vezes P dividido por P menos F é igual ao P'. E agora basta eu fazer as continhas. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer aqui embaixo o P'. Foco vale 130 e o P vale 150. Então, eu vou ter um produto de 130 por 150. O P vale 150 e o foco 130. Então, se eu faço a subtração dos dois, eu tenho 20. Quais são as simplificações que eu posso fazer aqui? Esse 0 vai embora com esse 0. E esse 2 eu corto aqui com 150. Vai ficar 75. Então, basta fazer 75 vezes 13. E 75 vezes 13, pessoal, vai dar exatamente 975 metros. O foco estava em metros, o P estava em metros, então o P' também é 975 metros. Veja que é com sinal positivo. E aqui, gente, muito importante, eu utilizei o foco positivo, pois nós estamos trabalhando com um espelho côncavo. Tá? Se fosse convexo, seria negativo. E aqui a imagem ser positiva significa que ela está, então, é uma imagem real, beleza? Não virtual, real e invertida. Show de bola, gente? Mais uma questão e agora vamos para a saideira. Questão 24. Os ultracapacitores são dispositivos muito promissores de serem usados em carros elétricos. Possuem uma função semelhante das baterias, porém são capazes de armazenar e fornecer energia de forma bem mais rápida. Nesse contexto, considere dois capacitores, um de capacitância 3.000 farad e outro de 1.000 farad. Isso aqui é bastante coisa mesmo. Considere que existe uma fonte de tensão capaz de fornecer 3 volts de diferença de potencial entre os eletrodos, sabendo-se que há a possibilidade de combinar os capacitores em paralelo ou em série. A maior energia total que pode ser armazenada na combinação desses capacitores é... Gente, então, eu posso utilizar mais de uma equação para o cálculo da energia armazenada por capacitores. Posso utilizar o Q vezes U sobre 2. E aí, se você lembra que o Q é igual a C vezes U, a equação do Q legal, em inglês QQ, nós podemos calcular a energia também como C vezes U ao quadrado sobre 2. E aqui, gente, nós não temos informação direta sobre a carga. Temos a capacitância, C, e nós temos a diferença de potencial, de 3 volts. Então, é mais conveniente nós trabalharmos com essa equação aqui, C vezes U ao quadrado sobre 2. Só que eu quero ver a maior energia total. E quando eu falo de energia total, eu preciso considerar a diferença de potencial total, 3 volts, e a capacitância equivalente, um C equi. E aí, se eu associo capacitores em série ou paralelo, eu tenho diferentes capacitâncias. Se nós queremos a maior quantidade de carga, ou seja, a maior capacitância possível, eu preciso associar os dois carinhas em paralelo. Porque se eu associo em paralelo, a capacitância equivalente vai ser dado simplesmente pela soma. 4.000 farads. Se eu associo em série, eu preciso fazer o produto pela soma. E aí vai dar uma capacitância menor. Eu vou diminuir a quantidade de carga que pode ser armazenada. Beleza? Mas aqui nós temos, então, que essa capacitância para que a gente armazene a maior energia. 4.000. Então, isso aqui, gente, vai ser 4.000 vezes a diferença de potencial ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 2. Então, eu posso dividir o 4.000 por 2, vai dar 2.000, e multiplicar, então, por 9. 2.000 vezes 9 vai ser 18.000. Trabalhei com farads, trabalhei com volts, então está tudo de acordo com o sistema internacional. Energia em joule. Resposta certa, a letra D. Beleza, gente? E com isso, então, terminamos a resolução dos exercícios de física. Espero aí que tenham aproveitado. E aí, aguardo vocês numa próxima. Obrigado pela atenção, galera. Até mais.